Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem. Vai curtindo, dando seu like e vai compartilhando. Vamos agora para o 28º round, mas antes vamos louvar. Oh, quanto amo a tua lei, pois tem sido meu prazer, Senhor. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por toda a riqueza de tua graça e tua bondade. Bênção sem medida, por teu imenso amor, por ter dado a vida na cruz do Calvário para nos redimir e nos purificar de todo pecado. Envia agora a tua luz, abre nossa mente e nos dê compreensão da tua palavra e poder para pormos em prática e andarmos na tua presença. Em nome de Jesus, essas bênçãos eu peço por mim e por todos os meus ouvintes. Dê a tua graça e a paz. Amém. Amém. Então, queridos, um resumão aqui agora, né? Falamos sobre a rejeição dos profetas, da sabedoria, da salvação. E agora vamos fazer um resumo do que significa os profetas e a sabedoria. Eles se resume ou converge em salvação para a nossa vida. Salvação, prosperidade espirituais, claro, e vitória no final dessa caminhada. Quero chamar a atenção sua para lhes dizer que o que aconteceu no Egito está acontecendo novamente nesse mundo. Aos poucos, mas é um ensaio para que esse mundo seja bombardeado como foi o Egito com as 7 pragas do Apocalipse. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Quantos são os mandamentos? Não são 10? Quantas pragas Deus enviou no Egito? E ali, no capítulo 11 de Êxodo, quando é anunciada a 10ª praga, 10ª e última, o capítulo tem exatamente 10 versos. Interessante também, meu amigo, que além desses versos ali, eu considero uma apologia aos 10 mandamentos, que os egípcios não tinham, mas o povo de Israel tinha. Os egípcios eram bombardeados com toda sorte de pragas, mas o povo de Israel, lá dentro do Egito, eram protegidos das pragas. E agora vem as pragas no Apocalipse. Algumas pragas são as mesmas que aconteceu no Egito, mas no Egito acontece 10 pragas, uma referência dos 10 mandamentos, e no Apocalipse acontece 7 pragas, uma referência aos 7º dia. E irão receber as pragas aqueles que não adoraram a Deus no dia escolhido por ele, o sábado, o 7º dia.
10 pragas para quem não guardou os 10 mandamentos lá no Egito e 7 pragas no Apocalipse para quem não guardou o sétimo dia, o sábado. Interessante, meu amigo, que nos Salmos 91, as pessoas têm a Bíblia aberta nos Salmos 91 como um amuleto de proteção, mas não observa que no verso 4 diz que a tua verdade, a palavra do Senhor para quem guarda, é escudo e proteção. No verso 4 diz que a palavra de Deus é escudo e proteção. E no verso 7, aqui no verso 7 também, para nos lembrar do sétimo dia, fala também do número 10. 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita. Interessante que no verso 4 menciona a verdade como proteção. E no verso 7, para nos lembrar do sétimo dia, é mencionado o número 10 para nos lembrar dos 10 mandamentos. O sétimo dia, os 10 mandamentos, também é proteção aqui. Nesse capítulo 91 de Salmos. Aqui nos lembra as 10 pragas do Egito e o povo de Israel protegido. E lembra as 7 pragas do Apocalipse e o povo de Deus protegido e os ímpios destruídos. Então, no verso 7 dos Salmos 91, verso 7, 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita. E você será o meu protegido. Estará abrigado debaixo das minhas asas, debaixo da sombra do Altíssimo. Queridos, é muito forte. Então, queridos, um outro verso que nos chama a atenção é Efésios capítulo 6 e exatamente no verso 10. Não esqueça, a partir do verso 10, fala sobre a armadura de Deus para guerrear contra o diabo, contra os poderes das trevas. E ali, mais uma vez, faz referência ao Evangelho, que é os 10 mandamentos de Deus. Que é toda a armadura que nos protege contra o engano, as ciladas do diabo e contra as setas inflamadas do maligno e os poderes das trevas. Mas, queridos, aqui está o benefício de guardar a lei e os mandamentos de Deus. Interessante que nos Salmos, Salmos 105, verso 37, diz que quando 1 milhão de pessoas saíram do Egito rumo à terra de Canaã, não havia no meio do povo de Deus um único inválido, um único doente. Todos eles estavam esbanjando saúde, porque guardava os mandamentos de Deus. E no capítulo 15 de Êxodo, versículo 16, no capítulo também 23, versículo 25, Deus promete abençoar o pão, a água e fazer com que as enfermidades passassem longe do povo que guardasse os mandamentos de Deus. Então, queridos, guardar a palavra de Deus no nosso coração é para o nosso próprio bem. É para prosperarmos nessa vida e na vida por vir. Olha os benefícios da lei de Deus descrita aqui nos Salmos 19. Diz que a lei do Senhor é perfeita. Lá em Romanos também, Paulo fala que a lei do Senhor é perfeita,
santa, justa e boa. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, nos tornamos semelhantes a Ele e à expressão do caráter dele, santos, perfeitos, justos e bons. E aqui diz que a lei do Senhor, do verso 7 dos Salmos 19 até o verso 14, diz que a lei do Senhor nos restaura, nos dá sabedoria, nos dá alegria, nos ilumina os olhos da fé. E a lei do Senhor é mais preciosa do que o ouro, e mais doce, mais preciosa do que o mel. Então, as pessoas hoje valorizam coisas materiais e desprezam as bênçãos espirituais. As pessoas hoje têm uma moto, que é um carro. Tem uma casa, que é duas. Se a casa está velha, quer reformar. E às vezes está trabalhando e está fazendo faculdade. Subindo de degrau em degrau, ambicionando sempre melhorar de vida. Mas não se importa se a vida espiritual passar anos e anos estacionada, sem ter uma única experiência com Deus. Cuidado. Então, a lei do Senhor é mais preciosa do que o mel e o ouro. Lembrando que o ouro é o nosso meio de ganhar pão, de negociar. E o mel é medicina para o corpo, é saúde. Mas a lei de Deus é mais preciosa do que ambas essas coisas. Verso 11. A lei do Senhor nos ademoesta. Verso 12. Nos dá discernimento. Nos absolve de nossas faltas e erros. Verso 13. Nos guarda. Nos guarda, nos protege. E não permite que o mal, que a soberba nos domine. E ela nos torna santos, perfeitos, justos e agradáveis na presença de Deus, que aqui diz no verso 14. Queridos, o salmista Davi teve inúmeros benefícios em guardar a lei de Deus. Nos Salmos 119, versículo 97 a 100, ele fala assim: estou sempre um passo à frente dos meus inimigos. Sou mais sábio que os meus inimigos, os meus mestres, do que os idosos, porque a lei de Deus está sempre no meu coração. E ao ler ali o livro de 1 e 2 Samuel, diz que aonde Davi ia, ele saía vitorioso em toda batalha que ele entrava, porque ele procedia prudentemente. E quem dava essa prudência para ele? A lei de Deus que ele guardava no coração. E a Bíblia também menciona uma coroa que Davi conquistou de 35 quilos, cheia de pedras preciosas, pesaderma. Davi foi vitorioso em todas as batalhas. Não conheço um texto na Bíblia que diz que Davi perdeu alguma batalha. Porque ele andava com Deus e guardava a lei de Deus no seu coração. E acabou sendo honrado e exaltado. Diante de uma conquista atrás da outra. E em Provérbios capítulo 4, 7 e 9, diz para nós abraçar a sabedoria, que é os mandamentos de Deus. Porque ele nos dará uma coroa de glória. Ele nos dará diadema.
e, acima de tudo, a vida eterna. Queridos, em Eclesiastes 9:13, fala que havia uma pequena cidade que um exército todo poderoso veio pelejar contra aquela cidade e ela pequena não podia resistir. E havia também nessa cidade um homem pobrezinho, mas sábio. O povo daquela cidade pereceu pelejando, mas aquele homem se salvou sem lutar e pela sua sabedoria. Aí, o capítulo 7 e 12 de Eclesiastes diz que a sabedoria protege como o dinheiro, mas o especial, o diferencial da sabedoria é que ela salva a vida de quem a possui e ela o conduz à vida eterna. Queridos, mais vale um escravo que tem Deus do que um rei sem Deus. Escravo do pecado, um rei escravo do pecado. E lá no Egito, Deus manifestou isso, Deus mostrou pra gente isso. Aqueles que eram escravos saíram vitoriosos. E aqueles que governavam sobre os escravos e reinavam sobre os escravos foram humilhados, derrotados e destruídos. Meus queridos, aqueles que têm a unção do Espírito Santo, e nós precisamos ter essa unção hoje, precisa ter prazer na lei de Deus. O salmista Davi começa o livro dos Salmos no capítulo 1, ali no... Deixa eu olhar rapidamente aqui. Capítulo 1 e versículo 2. Ele diz que ele tinha o prazer dele na lei. E na lei de Deus ele meditava dia e noite. E lá no Salmo 119, 174, ele diz que todo o prazer dele estava na lei de Deus. A humanidade hoje está buscando prazer no lixo, em toda sorte de imundície e porcaria. Mas os servos de Deus hoje terá prazer na lei de Deus. Em Romanos 7 e 22, o apóstolo Paulo diz também que o prazer dele estava na lei do Senhor. Um pouquinho antes, eu acho que no verso 12, ele diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, faz elogios à lei de Deus. E no capítulo 7, versículo 22, ele declara o seu prazer na lei do Senhor. E ele disse que, mais para frente, ele disse que estava crucificado com Cristo. Porque ele não fazia mais a própria vontade, mas a vontade de Cristo. E que ele não governava mais o seu ser, mas era Cristo que governava. Quando Jesus governar realmente sua vida, e você dizer assim, estou crucificado com Cristo, você vai estar guardando os mandamentos e a lei de Deus. Como diz em Hebreus 8:10, que inscreverei na mente e no coração deles, imprimirei os meus estatutos e as minhas leis. Queridos, no livro de São João, logo no capítulo 1, João declara Jesus como o Verbo, a palavra. E os 10 mandamentos
é conhecido como o Verbo, a palavra. Jesus também é apresentado no Novo Testamento como a pedra. Os 10 mandamentos estavam escritos em pedras. Estava escrito no coração de Jesus, o autor da lei, o mesmo que tinha dado a lei a Moisés e ao povo de Israel. Interessante que a mesma declaração que João faz sobre Jesus, o apóstolo Paulo faz sobre nós. O apóstolo Paulo também diz que nós somos o Verbo. Por quê? Porque nós somos a carta de Deus lida por todos os que nos cercam. E a lei de Deus está escrita no nosso coração, por isso somos carta de Deus. E o apóstolo Pedro diz também que nós somos pedras vivas na igreja de Deus. E sabe o que Jesus disse sobre a lei? Ele disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a lei é eterna. Como Jesus é eterno. Ou Jesus morre? Jesus vai morrer de novo? Não, Jesus é eterno. E a promessa para aqueles que guardam os mandamentos de Deus em 1 João 2,17 é: vocês, mortais, serão eternos também, revestidos da imortalidade. Porque a promessa é: passará os céus e a terra, mas aqueles que guardarem as minhas palavras não passarão, serão eternos. Glória a Deus, aleluia. 1 João 2,17. Essa é a promessa para cada um de nós, que obedecermos e guardarmos os mandamentos de Deus, seremos eternos. Vale a pena repetir. Jesus disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então os mandamentos de Deus são eternos. Jesus é eterno. E passará os céus e a terra, mas aquele que fizer a minha vontade permanecerá eternamente. 1 João 2,17. Queridos, o resumo é: obedecer os mandamentos de Deus significa saúde. Como já mencionei aqui, que ao sair o povo de Israel do Egito não havia um inválido. Significa proteção. Efésios 6:10 e Salmos 91, 4 e 7. Escudo, proteção. Abrigo em meio à tempestade, em meio ao temporal. E obediência à palavra de Deus representa salvação, coroa de eterno peso de glória e vida eterna. Esse é o seu desejo? Como o povo de Israel foram protegidos das pragas no Egito, você e eu também seremos protegidos das 7 pragas do Apocalipse, se permanecermos na palavra de Deus e sermos fiéis até o fim. Lembrando para você que o sábado, para quem tem a unção, tem a visão e percebe, o sábado, no Salmo 91, versículo 7, aparece o sábado e os 10 mandamentos ali. Lá no Egito caíram 10 pragas.
E ao ser anunciada a 10ª praga no capítulo 11, o capítulo tem 10 versos. Ou seja, os 10 mandamentos aparecem naqueles versos ali. E no Apocalipse, o anjo vai destruir a terra com 7 pragas. Ou seja, o 7º dia aparece também no Apocalipse. Que Deus lhe abençoe. Que você obedeça os mandamentos de Deus. Porque será escudo, proteção e será a sua vitória. Se é o desejo do seu coração buscar a presença de Deus e ter prazer na sua palavra e obedecer a sua palavra, eu oro por você neste momento. Lembrando para você que o teste que Jesus propõe para você, a prova que Jesus lança sobre você é: se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. São João 14:15 e São João 15:10. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por toda essa sabedoria, por todo esse conhecimento que o Senhor nos dá na sua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque ao termos a tua palavra no nosso coração, jamais seremos derrotados. Receberemos poder e autoridade sobre o mal. E mesmo que o mal tenha poder sobre nós e o Senhor permita que o mal por um instante nos vença, como Faraó tinha poder sobre o teu povo escravizado no Egito, o Senhor está no controle. O Senhor demonstrou isso ao libertar o povo de Israel. E o Senhor nos dá esperança e poder para ressurgirmos das cinzas. O Senhor está sempre nos ressuscitando. Nós caímos e o Senhor nos levanta. Muito obrigado, Senhor. Gratidão a Ti, meu Pai. Mas chega de cair, meu Pai. Que obtenhamos a vitória, como Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Coloca sobre nós a tua unção. Unge nós com teu Espírito. Lava-nos com teu sangue. Escreva o nosso nome no livro da vida. E nos dê a vitória. Em Cristo Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Fique na paz, fique na graça. O Senhor te abençoe, te proteja e te guarde.